Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Sou a Ana. E eu, André. Hoje a gente mergulha nas ideias de um texto recente do editorial Quantum Docs. Isso, o ponto de partida é um filme de 1999, O 13º Andar. Um filme que, segundo esse texto do André, levanta umas questões bem fundas sobre a realidade. Exatamente. A análise que ele faz usa o filme, sabe, para investigar o que a gente percebe como real. Essa ideia de mundos simulados. E até, quem sabe, múltiplas dimensões convivendo. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desvendar essas camadas filosóficas existenciais que o texto puxa do filme. É ir fundo na pergunta o que de fato é a nossa realidade, como a gente percebe ela. Vamos começar pelo básico do filme, então. A criação de uma realidade virtual, assim, tão perfeita que para quem está dentro é impossível dizer que não é o mundo físico. E o texto do André já aponta aí, né? Que essa premissa coloca a gente de cara com a dificuldade de separar o real do simulado. Faz a gente questionar se a nossa percepção de todo dia é tão confiável assim, certo? Como o texto trabalha essa dúvida? Olha, o texto argumenta que o filme explora justamente essa incerteza. Se a experiência, o sentimento, tudo é idêntico, qual a diferença real? Isso, claro, abala nossa confiança no que a gente chama de concreto, né? Força uma reavaliação. Certo. E o título, O 13º Andar? A análise sugere que funciona como uma metáfora, né? Para níveis escondidos da realidade, camadas que a gente não percebe normalmente. O texto até menciona umas ideias sobre 12 dimensões terrestres, é isso? Isso, essa parte é bem intrigante. E o mais interessante é como o texto liga a trama do filme com aquelas simulações dentro de outras simulações, com umas ideias bem atuais, até da física. Ah, tipo quando eles descobrem que o mundo real deles talvez seja só mais um nível simulado. Exatamente. Isso conversa muito com teorias como o princípio holográfico, sabe? Aquela hipótese de que nosso universo poderia ser uma projeção. E, claro, com todo o debate filosófico sobre a hipótese da simulação em si. O que leva direto para a questão da consciência, que é outro ponto forte do texto, né? Se a realidade pode ser simulada, como fica a consciência dentro disso? Bom, o texto foca em como o filme mostra personagens acordando para essa natureza fabricada do mundo deles. Isso toca num ponto-chave, a tal da consciência emergente. Que seria? A ideia de que a consciência não é algo fixo, mas que surge de interações complexas, seja num sistema biológico ou, como o filme provoca, talvez até num sistema artificial muito avançado. Aí a linha entre natural e artificial fica meio borrada. A análise fala também em realidade subjetiva. Dá para explicar um pouquinho como o texto amarra isso com o filme? Claro, a realidade subjetiva é aquela ideia de que o que a gente percebe do mundo não é um espelho perfeito do que está lá fora, entende? É mais uma construção da nossa mente, com base nos sentidos, memórias, crenças. Uhum. E o texto argumenta que o filme usa as reviravoltas para mostrar como essa percepção pode ser enganada ou ser fundamentalmente diferente do que parece. O que a gente toma como realidade é, em boa parte, interpretação nossa. Entendi. E tem um paradoxo interessante que o texto aponta nessa busca toda por entender. Tem sim. É que a tentativa de decifrar a simulação, de sacar a natureza da realidade, parece que só abre portas para mais complexidade, talvez para outras simulações ainda. Hum. O texto sugere que essa busca sem fim pode indicar que as dimensões talvez não sejam só lugares físicos diferentes, mas, quem sabe, estados diferentes de percepção, níveis de consciência. A própria busca pela verdade acaba envolvendo a gente mais ainda no mistério. Então, resumindo a visão do texto, o que a gente chama de real pode ser só uma face, um nível de experiência numa teia enorme e conectada de realidades, simulações, dimensões, que vai muito além do que a gente consegue entender hoje. Exatamente isso. A análise meio que usa o filme como um convite para a gente expandir a cabeça, sabe? Questionar os limites que a nossa própria percepção impõe e talvez aceitar que a estrutura da realidade pode ser bem mais esquisita e complexa do que a gente imagina. O que nos devolve para aquela pergunta fundamental que está no texto e no filme o tempo todo. Afinal, o que é real? É.
Uma pergunta que fica ecoando, né? Mesmo depois que o filme acaba. Queremos agradecer a todo mundo pela audiência, pela conexão aqui nessa exploração. Sim, esperamos que essa conversa tenha sido instigante, que tenha provocado aí novas ideias, novas reflexões. E é para continuar acompanhando o trabalho do Quantum Docs, é só seguir nas redes sociais, @Quantum Docs. Visitem também o nosso site de estudos e pesquisas, o endereço é estudos.quantumdocs.space e o nosso portal geral, quantumdocs.space. Isso aí. Até a próxima!